Bom dia, meninos. Oitavo ano. Então agora eu quero que vocês peguem para mim a apostila de vocês, a apostila 2. Como eu havia prometido para vocês, eu vou estar voltando esse conteúdo aqui inteiro com vocês. Vou voltar a historinha lá que fala de Aristóteles. Vou tentar voltar aqui um pouquinho tudo para ver se vocês vão fixar bem esse conteúdo aí, tá certo? Qualquer dúvida vai marcando, vai anotando aí que a gente tira as dúvidas depois. Tudo bem? Então vamos lá. As leis de Kepler, né, gente? Só que antes de eu falar das leis de Kepler, a gente precisa relembrar aqueles modelos e eu vou voltar com vocês um pouquinho o conteúdo. Ele fala o seguinte, que um dos primeiros pensadores, né, então eles começaram a interpretar por que estava deitado olhando para o céu, por que se movimentava, então acabou gerando várias perguntas, né? E eles queriam comprovar essas perguntas. Por que dessas perguntas que tinham e querer solucioná-las? Então, o que acontece? Os primeiros descrevem o sistema planetário explicando os movimentos dos corpos celestes foram os gregos, né? E o grego aqui importante que nós temos foi quem? Aristóteles. Então, Aristóteles foi o primeiro a estudar esses movimentos dos corpos, né? Aí depois, o mais famoso ficou o sistema planetário de Ptolomeu. O que Ptolomeu fez? Ele pegou a ideia de Aristóteles, né, que eu falei para vocês, pegou a ideia de Aristóteles e aperfeiçoou ela ali um pouquinho, né, um pouco mais aí e tal, e comprovou isso aqui então, que considerava que a Terra era o centro do universo. Ou seja, modelo geocêntrico. Isso aqui não é novidade, né? Deixa eu só virar aqui um pouquinho aqui para facilitar para vocês. Então, o que acontece? Né? Então, esse modelo aqui foi, que a gente já fez até atividade sobre isso, falando desse modelo geocêntrico. Segundo esse sistema, cada planeta descrevia uma órbita circular, cujo centro descreveria outra órbita circular em torno da Terra. Aqui embaixo desapareceu, né, o nome, gente? Tá bom. Vamos seguindo aqui então. Aí depois, gente, a gente vai ver o seguinte, que veio um outro pesquisador, outro astrólogo, a gente pode dizer, né? Pessoas que estão estudando aquilo ali, e ele notou o seguinte, astrônomo, ele viu, Nicolau Copérnico, ele criou uma nova concepção de universo, considerando o Sol como seu centro, que é um modelo heliocêntrico, né? Segundo esse sistema, cada planeta, inclusive a Terra, descreveria uma órbita circular em torno do Sol. Certo? Isso aqui também não é novidade para vocês, né? Que eu já havia falado aí nas aulas passadas com vocês, o que seria isso aqui. Entretanto, o modelo de Copérnico não foi aceito pelo astrônomo o Tycho Brahe, segundo o qual o Sol girava em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. Então, cada um foi, né, discutindo aí, foi colocando. Esse aqui foi aquele modelo híbrido que está lá na apostila de vocês, que eu havia comentado. Aí, o que aconteceu, gente? Aí, esse Tycho Brahe, ele foi e morreu. Com isso, gente, cedeu as suas observações a quem? A Kepler, que é o que a gente vai começar a estudar agora, né? Que tentou em vão explicar o movimento dos astros por meio das mais variadas figuras geométricas. Aí foi o que eu expliquei para vocês também no vídeo, que aí eles começaram a analisar o quê? Os formatos das figuras que conforme ia interligando lá no céu, né, ia se formando. Isso aí, gente, justifica, como eu já falei também, aquela parte de astrologia, dos signos, né, que tem tudo a ver com isso aqui. Ó, baseado no heliocentrismo, Sol, centro da Terra, né? E a sua instituição, e após inúmeras tentativas, ele chegou à conclusão de que os planetas seriam uma órbita elíptica e não circular, em torno do Sol. E após anos de estudo, enunciou as três leis de Kepler. As leis, gente, elas vão ter a primeira lei, que a gente pode falar que é a lei das órbitas, que agora eu vou definir para vocês. Então, explicando aqui já, existem três leis. A primeira, a lei das órbitas. Segunda lei, ele fala já a lei das áreas. Depois eu vou estar montando aqui, explicando para vocês. E a terceira lei,
Ele fala que é a lei dos períodos. Então, as 3 leis de Kepler foram conhecidas assim. Então, vamos entrar aqui um pouquinho. O que seria a primeira lei de Kepler? Ele falava o seguinte, conhecida como lei das órbitas. Isso aqui é importante, tá, gente? Vocês saberem. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses. O que significa elipses? São achatadas nos polos, né? A gente pode falar, né? Não circular, nas quais ele ocupa um dos focos. Depois agora eu vou pegar aqui o desenho e vou estar mostrando para vocês o que significa isso. Numa elipse existem 2 focos e a soma das distâncias dos focos é constante. Vou mostrar para vocês isso agora. Gente, é isso aqui, ó. O que significa? A gente, aqui ó, elipse é esse movimento aqui, onde que a gente pode dizer que é achatadinha aqui nas suas laterais, né? Então tem aqui. Aí o que acontece? Ele define 2 focos, certo? E um dos focos aí que a gente coloca, gente, seria o Sol. E o outro a gente pode analisar um planeta, né? Um planeta que esteja sendo analisado. Então, elipse, então isso aqui é a primeira lei dele. Foi isso que ele definiu. Elipse, né? Tá aqui mostrando para vocês. E ele sempre define o que? 2 focos. Vou voltar agora aqui na lei. Ó, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ela ocupa um dos focos. O Sol, o planeta, né? Vai ter o Sol e o planeta que vai ser os focos lá, igual eu mostrei para vocês aqui na imagem, certo? Então aqui ó, elipse, 2 focos. Então eu posso falar que esse foco aqui seria o Sol e esse foco aqui seria o quê? Um planeta a ser estudado, ok? Vamos seguindo aqui agora. Segunda lei, conhecida como a lei das áreas. Essa aqui agora entra um pouquinho. Gente, voltando aqui só um minutinho. Antes de eu seguir, eu preciso falar para vocês o seguinte. Vamos supor que eu falo para vocês que esse foco aqui seja o Sol. E esse foco de cá seja um planeta que a gente esteja analisando aqui tudo certo. O que acontece? Eles entendem assim, ó, gente, vou até fazer aqui para vocês. Que se o planeta está aqui, né, ele está girando, girando. Quando ele chega próximo ao Sol, ele anda mais rápido. Aí aqui ele vai diminuindo. Quando vai aproximando do Sol, o que acontece com a velocidade do planeta? Fica mais rápido. Isso se define, gente, o seguinte: perto do Sol, perto não vem de P ali perto. Então, quando está perto do Sol, a gente define o periélio. E quando está afastado do Sol, afastado, vai ser chamado de afélio. Então, periélio perto. Peraí. Tá certo aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Então, periélio e afélio. O que significa? Perto e afastado. Então, nessa primeira lei aqui, que ele está falando dessa lei das órbitas, a gente precisa muito definir isso aí. O que o periélio? É quando a gente está perto, então quando o planeta está chegando aqui perto do Sol, o que vai acontecer? A sua velocidade vai ficar maior, ok? Gente, aí às vezes tem muita gente aí que deve estar no cantinho pensando, professor, então quando o planeta está perto do Sol, significa que é periélio, tudo bem, entendi. Então significa que a gente vai estar no verão? Gente, não define isso, tá certo? Isso não é questão, nesse movimento aqui não tem nada a ver em questão de falar que está no verão. O que vai definir verão, inverno, as estações, é aquela inclinação, aquele outro tipo de movimento, tá certo? Então não tem nada a ver com isso aqui não. Se um dia cair alguma prova e tal, e falar isso para vocês, não tem nada a ver, a resposta não é isso. Ah, então o periélio é porque está no verão? O afélio é porque está no inverno? Não tem nada disso, tá? É outro movimento. Então vamos lá agora para a segunda lei, né? Deixa eu apagar aqui esse cantinho aqui, senão vai atrapalhar vocês. Aí ele fala o seguinte: o que seria essa segunda lei? A lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol,
é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Ai, professora, o que é isso? Vou mostrar no desenho para vocês aqui para facilitar. Essa velocidade é chamada de velocidade areolar. O que significa essa velocidade? É a velocidade com que as áreas são descritas, com varridas, tá, gente? Em vários livros eles utilizam isso, varrer. Eu vou mostrar no desenho agora que vocês vão entender. O que acontece? Gente, eu tenho aqui o Sol, eu tenho aqui um planeta. Vocês vão entender aqui comigo o que seria varrer, gente? O braço ali que ele está dizendo, o raio que ele está querendo dizer, é esse aqui, ó, esse trecho aqui. Certo? Esse trecho. Então, o que é que acontece? Vou seguir aqui o desenho aqui para frente para vocês entenderem. Então, o planeta estava aqui, não estava? Deixa eu voltar para vocês entenderem. Ó, o planeta estava aqui. Ele vai varrer uma determinada área. O que é varrer, professor? Gente, varrer. Ele saiu daqui, vocês vão observar do azulzinho, e vai andar até uma outra região. Quer ver? Então, varreu isso aí. Ele andou isso aqui e vai andar essa outra parte. Certo? Saiu daqui e veio pra cá. Então, o que significa? Ele vai varrer essa área aqui, ó. Gente, varrer esse espaço. Né? Andar esse espaço, locomover, se mover nesse espaço. Então, o que significa? Quando o planeta saiu aqui desse ponto e veio para esse, ele apresentou uma determinada área, chamada de área 1. Ele quis chamar de área 1. Aí, o que significa? Esse planeta foi andando, foi chegando perto do Sol. Então, afélio, periélio. Olha só onde que ele estava. Ele estava aqui, não estava? Foi andando, veio para cá. Quando ele chegou aqui, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou mais perto do Sol. Não ficou mais perto do Sol? Então vamos entender o que faz. Vai varrer uma área, vai varrer essa área. Gente, aqui peraí. A formulazinha aqui vai ser o seguinte. O que significa essa velocidade areolar? Gente, aqui desconfigurou, tá? Então, o que seria? A velocidade vai ser a área dividida pelo tempo. Essa parte do tempo tinha de estar aqui embaixo, tá? Desculpa aqui que desconfigurou. Então, aqui, ó, velocidade areolar vai ser a área dividido pelo tempo. Aí sim a gente vai achar. Aí, o que significa? Cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. Logo, aqui também desconfigurou, esse aqui seria para cá. Gente, qual a conclusão que ele tirou? Que áreas iguais, que aqui ele definiu que essas áreas eram iguais, então eu posso concluir que o tempo de andar aqui também seria iguais. Então, para ele fazer essa trajetória dele aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar. Tá vendo que ele estava aqui? Opa, estava aqui. E ele foi andando. E foi varrendo áreas. Ó, andou, chegou no periélio. O que significa? Que as áreas são iguais. Para poder eu percorrer esse trecho aqui, vai ser igualzinho para eu percorrer esse trecho de cá. Então, ele fala que as áreas são iguais. Professora, mas aqui é muito curtinho o braço dele aqui para poder fazer esse trecho, né? Muito curtinho. Então, é por isso, olha só para vocês verem, daqui até aqui já vai ser uma distância maior. Então, gente, o que vai afetar aqui é só a velocidade, por estar próximo ou não do Sol, tá certo? Mas quando eu defino que essa área 1 é igual à área 2, então os seus tempos de varredura também serão iguais. Então, muito cuidado com isso aí. Isso aqui é muito importante, essa ideia, tá, gente? Então, aqui, ó, eu tenho um planeta, eu tenho o Sol. Aí, o que eu queria explicar para vocês? Né? O planeta e o Sol. Então, quando o planeta está nesse trecho, a gente chama de afélio. O que seria afélio? Ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Planeta e o Sol, afélio, afastado, né? E depois a gente vai definir, gente, que, olha lá, tá andando. Aí chegou em qual situação? No periélio, que é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Mas isso não define as estações, ou as estações do ano ali, igual eu estou falando para vocês, se vai estar verão ou inverno. Isso não afeta, tá, gente? Não afeta. Ó,
Com isso, tem que a velocidade no periélio é maior que no afélio. Gente, qual a conclusão que vocês têm que chegar? Que a área 1 é igual à área 2. Então, a área 1 é igual à área 2. Qual outra conclusão que eu posso tirar com a segunda lei de Kepler? Que o tempo de percorrer 1 é igual ao tempo de percorrer 2. O que vai mudar aqui então, professora? O que vai mudar, gente, vai ser a sua velocidade. Ou seja, nesse caso, a velocidade de 2 é maior do que a velocidade de 1. Por quê? Porque quando o planeta está no periélio, a sua velocidade é maior. Então, o que afeta isso, tá, gente? Periélio, velocidade maior. Afélio, velocidade menor. Então, vai ser bem essa situação. Espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Agora eu vou para a terceira lei de Kepler. Gente, depois se vocês quiserem anotar isso aqui, vai ter até um exercício na apostila depois que vai precisar dessa ideia aqui, ó, tá? Vou ter que apagar, tá, gente? Senão vai ficar atrapalhando. A terceira lei de Kepler é conhecida como lei dos períodos. Então, nós temos a lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. O quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Raio médio. Então, a fórmula é isso aqui, ó, gente. A gente pode colocar assim também, ó. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a uma constante, igual a uma determinada constante. Então, se eu pedisse para vocês assim, ó, gente, qual que é o período aqui da Terra? Qual que é o nosso período aqui da Terra? Um ano, 365 dias. Então, exercícios futuramente aí, quando vocês forem fazer, então o nosso período aqui na Terra é esse, tá? 365 dias, né? E 365 dias, 25, né? É mais ou menos esse valor, 365,25 dias. Que aí depois dá os anos bissextos, né? É isso aí mesmo. Gente, olha só. Aí o que acontece? Ó, tem até isso aqui na apostila de vocês, mais ou menos bem desse estilo aqui. O que significa? Ele fala o seguinte, gente, se a gente pegasse uma calculadora e jogasse aqui nessa fórmula, todos esses planetas que a gente colocou aqui, se eu jogasse nessa fórmula, ou seja, o tempo de dias ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, ia achar esse valor aqui, ó. Se eu fizer com todos, eu vou achar o mesmo resultado, tá? Então aqui, ó, Mercúrio. Qual que é o período dele? O tempo terrestre dele, né? Equivale a 88 dias terrestres. Vênus, gente, Vênus lá, para a gente poder ter um período, ou seja, daquela volta lá, vai ser o quê? 224,7. A Terra, 365,25, aqui ele aproximou para 3, né? Aí, cada um foi colocando aí. E se a gente jogar na fórmulazinha, igual eu coloquei aqui, ó, gente, a fórmula, o que significa? Todos darão o mesmo resultado. O que significa? Porque é uma constante, então serve para todos os planetas. As leis de Kepler dão uma visão sistemática do sistema planetário. Do ponto de vista dinâmico, esse tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis de Kepler, né? Aí ele teve aqui a resposta e logo depois, gente, vem Isaac Newton com a força gravitacional, né? Também, que aí vai ter a lei gravitacional aí. Eu já vou comentar aqui com vocês um pouquinho, qualquer coisa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, qualquer coisa, gente, eu pego e organizo com vocês depois uma retrospectiva, como que a gente vai falar sobre essa lei da gravitação universal. Dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cuja intensidade são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que se separa. Aqui eu vou até colocar para vocês
um resuminho aqui para poder ajudar nessa lei gravitacional. A lei gravitacional, ela fala assim, ó, para poder ajudar vocês nos exercícios, tá, gente? Vou colocar aqui no cantinho. Vocês querem ir de lá? Será que fica melhor? Vou colocar aqui. Então, essa lei aqui, em miúdos, para facilitar, vocês podem colocar aí para mim assim, ó. A força de atração entre dois corpos olha aqui, ó, as massas desses planetas, né, entre dois corpos é diretamente, tá dando para enxergar, né, diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente ao quadrado. Vocês anotam aí, tá, gente? Acha um cantinho aí na lei gravitacional que vai ajudar vocês aí muito, porque eu acho que desse jeito aqui, eu acho que tá mais fácil. Ao quadrado da distância que o separa. Força e massa é diretamente e força e distância inversamente. Aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem entender. Vou pegar aqui um cantinho aqui para ver se ali, ó, gente. O que está falando nessa lei? Deixa eu só ver aqui se tem mais algum slide aqui para poder mostrar para vocês. Tem. Olha só, ó, aqui, ó. O que é que acontece? A constante de gravitação, gente, universal, é esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Tem que decorar esse valor? Não, não precisa não, nos exercícios acaba aparecendo, tá, gente? Então, o que acontece? A relação que nós temos aqui é entre força, massa e distância. O que vocês precisam saber muito, porque nem que seja essa parte da teoria aqui, ó. Então, vai ter uma relação com força, as massas dos planetas, do Sol com o planeta, alguma coisa nesse sentido, e a distância. Ele fala assim, ó, a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Gente, o que significa? A atração entre dois corpos vai ser um corpo que tem mais massa, vai acabar atraindo um corpo com menos massa. Então, vocês têm que tomar cuidado aí quando você vira pra moça e fala assim, ó, nossa, eu senti uma atração por você. Aí, o que você tá querendo dizer? Que você tá chamando aquela pessoa de gorda? Cuidado. Brincadeira, gente. Aí, só pra poder dizer pra vocês isso, tá? Então, aqui, ó, vai ter forças, as forças que vão estar puxando. Nós temos as massas, tem aqui o valor do G, né? Deixa eu voltar aqui na fórmula pra vocês verem. Aqui, ó, a fórmula. Esse G é aquele valor, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, esse valor é fixo. Aí, essas massas aqui tem que dar para vocês. E a distância também. Então, vai ter influência disso aqui. Aí, o que acontece? Gente, o que eu coloquei ali embaixo para vocês? Que força e massa são diretamente proporcionais. Ou seja, aumenta a massa, aumenta a força. Aumenta a força, está aumentando a massa.
né? Mas ali a gente pode falar. Então, massa e força são diretamente proporcionais. Diminuiu a massa, diminuiu a força. Quando eu falo para vocês entre força e distância são inversamente proporcionais, significa o seguinte: menor distância, maior a força. Com certeza vai ser isso. Quanto maior a distância, menor a força. Então, o que significa que são inversamente proporcionais. Até pela fórmula também, né, gente? Quando eu aumento a distância, a gente acaba tendo que dividir, né? Porque a gente sabe que fração lembra divisão. Aí você tendo que dividir, aí acaba reduzindo. Então, força e massa são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Força e distância são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que se uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa, né, gente? Bem nesse estilo aqui, então. Deixa eu só ver aqui. Gente, ainda de acordo com a lei gravitacional universal, devido à sua enorme massa, o Sol tende a atrair os planetas em sua direção. Então tá aí mais do que comprovada a teoria de que a Terra, o Sol era o centro do sistema solar, não é isso? Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta. Lembra de eu explicar isso para vocês? Para que possa escapar do campo de atração gravitacional do Sol. A densidade de um planeta influencia na sua velocidade de rotação. Quanto mais denso, mais lento para poder fazer esse processo de rotação. Então tá certo, gente? Encerramos aqui então. Eu espero assim que vocês, qualquer coisa, vão ler, vão anotar. Se tiver dúvida aí, para a gente poder estar esclarecendo nas nossas próximas aulas. Estou gostando muito de ver, gente, a participação de vocês nas nossas transmissões ao vivo aí. Vocês estão fazendo as atividades, né? E a gente vai estar aí para estar ajudando vocês, certo? Já estou me sentindo em casa já com vocês, a verdade é bem essa. Então, o que acontece? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já passei aí para vocês, tem na agenda o que vai estar organizando. Amanhã, qualquer coisa, próxima aula nossa, eu vou estar tentando esclarecer mais esse conteúdo aqui, tá? Resolvendo exercício com vocês aí. Fica com Deus então, tá? E até a nossa próxima aula. Até mais.